Sua Bíblia, no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Nós estaremos continuando aí o estudo a respeito da igreja, pois tenho certeza absoluta que vai edificar a nossa vida espiritual. Está escrito assim em Mateus 16, 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na última live passada que nós estivemos por aqui, falamos um pouquinho a respeito da igreja, pois, como dissemos, só relembrando aí, todos quantos estavam acompanhando, a igreja do Senhor Jesus, que vai morar nos céus, nas mansões celestiais, ela não é uma igreja de 4 paredes, ou seja, ela não é feita de tijolos, areia, cimento, telhado, não. A igreja que vai morar nos céus junto com Jesus é todos aqueles quantos aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Ou seja, a igreja de Cristo não está limitada ao espaço físico. Observando aqui este versículo ao qual eu li neste instante, eu vejo uma coisa muito importante também que tenho que passar nesta noite, aí na orientação do Espírito Santo. Eu não sei se você observou, mas observe comigo. A Bíblia diz na parte B do versículo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra ela, mais do que depressa nós entendemos que haveria uma luta constante entre a igreja, que é a porta dos céus, e o mundo, que é aí a porta do inferno. Você pode observar que a igreja hoje, ela está localizada no mundo, mas este mundo não vai prevalecer contra a igreja genuína do Senhor Jesus Cristo. Pois quando nós olhamos a palavra igreja, como eu disse na última live, a igreja vem da palavra grega eclésia, que significa tirados para fora. Ou seja, todos quantos vão morar no céu estão nessa luta diária com este mundo, mas tendo a certeza absoluta que este mundo não vai prevalecer contra a igreja verdadeira e genuína de Cristo Jesus. Na live passada eu falei sobre três pontos aonde a igreja, para nós entendermos, está inserida. Ou o que é igreja? Igreja, como eu falei na live passada, no primeiro ponto, ela é apresentada como o povo de Deus. A igreja, então, é apresentada como o povo de Deus. Não é o povo mais do mundo, não é o povo mais do diabo, agora é o povo de Deus. Segundo ponto, a igreja é chamada para deixar o mundo. Ela vive aqui no mundo, mas ela é chamada para deixar o mundo. Por isso que quanto mais crente você for em Cristo Jesus, mais o mundo você vai deixando. Terceiro ponto, a igreja, ela é o templo de Deus e do Espírito Santo. Como eu falei na última live passada, o templo de Deus aqui na terra não é as 4 paredes. O templo de Deus não é construída por mãos humanas. O templo de Deus, então, sou eu e é você que está permanecendo firme e constante na presença do Senhor. Falando sobre a igreja como
com o Espírito Santo. Eu peço para você abrir a sua Bíblia aí na sua casa, só para você acompanhar o meu raciocínio nesta noite, por bondade de Deus. Abra para você ver lá em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 18. Você vai entender que a igreja, ela é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui nesse texto está muito claro que nós somos o templo do Deus vivente, como ele mesmo disse, que um dia ele iria habitar dentro de cada um de nós, e dentro de cada um de nós ele iria estar no meio do seu povo, no meio da sua igreja, no meio daqueles que vão morar nos céus. Então nós entendemos muito bem que o templo de Deus vivente aqui na terra é eu e é você. Só que se nós somos o templo de Deus, nós não podemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Não tem mais como viver a mesma vida que nós vivíamos anteriormente, antes de conhecer Jesus, porque agora nós somos luz, e a luz não tem comunhão com as trevas. Se eu pedir aos meus companheiros que estão aqui nessa live agora, para desligar as luzes aqui no templo, você não vai mais me enxergar, nós não vamos mais conseguir enxergar uns aos outros. Por quê? Porque a luz não combina com as trevas. Aonde a luz chega, as trevas vão embora, mas aonde as trevas chegam, a luz também se dissipa. E eu tenho que perguntar para você que está me acompanhando essa noite, não posso deixar passar: o que você é? Você é luz ou você é treva? Se você for luz, você tem que resplandecer em meio às trevas. Se você for luz, você tem que viver uma vida diferenciada ao qual você vivia no passado. No passado eu era treva. No passado você que já aceitou Jesus era treva. Mas hoje, através de Jesus Cristo de Nazaré, nós somos luz. E não tem comunhão da luz com as trevas. Não tem comunhão da luz com as trevas. Observe para você ver no dia a dia. Quando o dia chega, ou seja, o sol raia, a luz, ela chega, pode observar que as trevas vão embora. Quando o dia nasce, a treva da noite vai embora. E quando a noite chega, a luz do dia vai embora. Não tem comunhão. O que é comunhão? Não tem como andar junto, pareado ao mesmo tempo. Quando eu falo para não ter comunhão, eu estou dizendo para você nessa noite, não é para você ter ódio daqueles que ainda não conhecem Jesus. Eu só estou te dizendo muito claro que não tem como você ter uma comunhão com eles, verdadeira e genuína, e ainda permanecer em Cristo Jesus. Como eu disse, tem muita gente equivocada com a igreja. Tem muita gente que pensa que igreja é 4 paredes, que basta simplesmente vir aos cultos
todos os dias e já faz parte da igreja. Não, você faz parte do rol de membros da igreja, mas da igreja de Cristo Jesus, só se estiver ligado nele. Olha outra coisa interessante, falando ainda a respeito da igreja. Muitas pessoas se perguntam: como é que eu faço então para viver uma vida que venha agradar a Deus? É só você ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 ao versículo 33. A Bíblia diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Observe aqui que o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, ele deixou algumas coisas aqui importantíssimas para a nossa vida. Começando: portanto, quer comais, quer bebais. Você pode ver que ninguém bebe sem comer, ninguém bebe sem beber. Então ele está falando das mínimas coisas. Portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É muito simples. Quando você estiver andando na rua, quando você estiver muitas vezes conversando com as pessoas, quando você estiver se alimentando, quando você estiver vivendo a sua vida, faça uma pergunta para si mesmo: é para a glória de Deus? Se a pergunta que você fizer para si mesmo, a sua memória, a sua mente responder que sim, então continue fazendo. Continue fazendo, que você vai estar agradando a Deus. Só para você ver uma coisa: o seu trabalho é para a glória de Deus, porque não é todo trabalho que agrada a Deus, não é todo trabalho que é para a glória de Deus. O seu trabalho é para a glória de Deus. Não posso deixar passar nessa noite, pois como pregoeiro da palavra, hoje você pode observar que já foi aí até assinado carteira de trabalho para os prostitutos cultuais ou para os profissionais do sexo. Diante da sociedade, eles são trabalhadores. Diante da sociedade, eles têm até direito ao 13º, têm direito aos seus salários. Só que este trabalho não é para a glória de Deus, porque Deus não quer que nem o homem, nem a mulher se prostitua o seu corpo para ganhar a sua vida. Deus tem trabalho decente para você. Outra coisa: as suas amizades é para a glória de Deus. Os seus negócios, os negócios que nós fazemos, é Deus que está sendo glorificado em nossos negócios? Ou será que nós estamos passando as pessoas para trás, usando de falcatrua para negociarmos, ganharmos o nosso dinheiro, muitas vezes ilícito? Ei, se não for para a glória de Deus, para de fazer. O seu ministério, que você tanto preza, está sendo para a glória de Deus? Você pode observar que em tudo, irmãos, nosso ouvir, nosso falar, nosso vestir, até o nosso vestir, nós temos que perguntar: é para a glória de Deus? Porque não é todas as roupas que Deus agrada em nosso corpo. Uma certa feita, eu ainda novo convertido, vivendo ainda os meus primeiros dias na caminhada, vesti uma roupa. Quando passei na frente do espelho, com a roupa que eu estava indo para o culto, o Espírito Santo falou comigo: é assim que você vai na minha casa? E eu senti vergonha da vestimenta que eu estava vestido. Fui lá, troquei de roupa, me senti bem e fui para o culto. E por isso nessa noite eu tenho que dizer para você que até as nossas vestimentas temos que perguntar: é para a glória de Deus?
Ou é para a glória dos homens? Ou é para a glória dos demônios? Tem muitas pessoas que vivem as suas vidas mais para a glória dos homens e para os demônios do que para a glória de Deus. E eu tenho que dizer para você nessa noite: você que quer morar no céu, nas mansões celestiais, faça essa pergunta para você mesmo. Tudo quanto você for fazer é para a glória de Deus? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, não se engane, não se iluda, ele tem ciúme de nós, um zelo para conosco, para que assim nós possamos alcançar os céus de glória. Então, terceiro ponto, a igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. Em quarto lugar, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Por isso que eu disse que a igreja não é quatro paredes. Quatro paredes não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo são aqueles que estão em Cristo Jesus. E é somente através da igreja que nós temos aí o direito de sermos o corpo de Cristo aqui na terra. Quando você olha a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo número 12, do versículo 12 até o versículo 27, a Bíblia vai nos ensinar como é que nós devemos se portar como corpo de Cristo. Como eu disse, nem todos que estão nas quatro paredes faz parte do corpo de Cristo. Você vai ver que quando Jesus vinha arrebatar a sua igreja, ele não vai levar todos os templos que estão na terra. Ele vai levar as pessoas que estão vivendo na terra em Cristo Jesus. Por exemplo, quando você levantou a sua mão aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você permaneceu na palavra de Deus, pode ter certeza que você faz parte do corpo de Cristo. Versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 12 está escrito assim: portanto, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Eu posso aplicar algo nessa noite a você que está me ouvindo, quer servos, quer livres, quer judeus, quer gregos. Ou seja, quando Jesus me arrebatar a igreja, ele não vai buscar uma única denominação, uma placa de uma igreja. Não. Quando Jesus me buscar a igreja em toda a extensão do nosso planeta Terra, todos quantos estiver no corpo de Cristo vão ser salvos. Agora, uma coisa você tem que entender nessa noite, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Observe o seu corpo que você está na sua casa. Observe agora para você aprender esse raciocínio que eu quero te passar. O nosso corpo, para ser corpo, ele é feito de muitos membros. Tem a mão, tem o pé, tem a cabeça, tem a orelha. Agora, se nós fôssemos chamados só de membro, seria só a mão. Agora, já observou uma mão sozinha andando na rua? Seria um extraterrestre. Assim, o que eu quero dizer para você é que a igreja, como o corpo de Cristo, todos nós estamos interligados um ao outro. E você vai aprender algo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nessa noite. Olha para você ver o versículo 15. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria
fato, entenda agora, mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Eu tenho que aplicar na minha vida e na sua vida um negócio aqui agora. Quem colocou você no corpo de Cristo foi Deus. Agora a função que você vai fazer no corpo de Cristo, quem te dá também é Deus. Então se contenta com aquilo que Deus te deu. Tem muitas pessoas que não se contentam com aquilo que Deus deu, e eles causam confusão no meio da igreja, causa confusão no meio da família, causa confusão até consigo mesmo. Quantas pessoas não concordam com aquilo que ele é, com aquilo que Deus deu? Eu tenho que dizer para você nessa noite: se conforma com tudo quanto Deus te deu, e você pode ter certeza absoluta que esta ansiedade que bate muitas vezes no seu coração e na sua alma vai desaparecer, porque todos quantos conformam com aquilo que Deus tem, ele vive uma vida mais em paz, vive uma vida mais tranquila, vive uma vida mais dependente de Deus. O corpo, ele é dependente. Só que nunca se esqueça, este corpo tem uma cabeça, e este cabeça é Cristo Jesus. Então a cabeça pensa, eu e você como corpo executamos. A cabeça determina, a cabeça vai pensar como é o projeto, mas quem executa somos nós, como o corpo de Cristo. Outra coisa que eu tenho que dizer a você essa noite, versículo 21 do capítulo 12 de 1 Coríntios: e o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e você? Que eu e você, como corpo de Cristo na terra, nós somos dependentes um do outro. Não tem como eu ser um membro do corpo e dizer que o outro membro, eu não dependo dele. Eu tenho que te contar uma ilustração. Eu gosto de contar algumas ilustrações para que a pessoa possa entender aonde eu quero chegar. Uma certa feita na floresta, um leão muito arrogante. Ele pensava que não precisava de ninguém, porque ele era o rei da floresta. E ele, como rei da floresta, todos os dias ele passava e ficava desprezando um ratinho. Dizia para o ratinho: para que você veio neste mundo? Você não tem serventia nenhuma aqui. Olha como é que eu sou forte, sou o rei da selva. Todos os animais que quiserem ter um confronto comigo, eu venço todos eles. Eu sou o tal, eu sou o bom. Ou seja, o orgulho na vida daquele leão estava eminente, estava à flor da pele. E o ratinho ali quietinho, não dizia nada. Só que um belo dia, o caçador colocou uma armadilha na floresta. O caçador subiu numa árvore, pendurou uma corda, fez um laço lá embaixo, colocou umas folhas em cima do laço, e o leão vem todo arrogante ali no meio da floresta. Passou um pouquinho mais cedo, zombou mais uma vez do ratinho. O ratinho ficou quietinho. Quando o leão chegou ali despercebido na armadilha, a armadilha foi, capturou ele pelas patas, ele ficou de pendurado lá no galho. Agora, sem mais o que fazer, de pendurado ali de cabeça para baixo, ele começou a refletir na vida. E ele começou a ver que agora ele estava indefeso, esperando o momento dele ser capturado pelo caçador e ser morto. E o ratinho, passando por aquele local, ele deu uma olhada para cima e viu o leão lá em cima. E o leão agora ficou caladinho, não disse mais nada. O ratinho não zombou do ratinho, ficou quietinho, só observando o que o ratinho ia fazer. O ratinho deu uma olhada para o leão, não falou nada também para o leão, não jogou na cara do leão, porque ele era o bom e estava naquela situação, ficou quieto. Começou a subir na árvore devagarzinho, subiu, foi até lá no galho. Quando chegou lá no galho onde estava passando a corda, o ratinho começou a roer a corda.
E ele devagarzinho foi roendo a corda, até que chegou o momento que a corda rompeu e o leão caiu lá embaixo. E quando o leão caiu lá embaixo, ele começou a agradecer pela vida daquele ratinho. Agradecendo o ratinho, ele disse assim: olha, se não fosse você, uma hora dessa eu estaria morto. O ladrão já tinha me capturado, o matador tinha me matado e eu tinha perdido a minha vida. Mas eu te agradeço. Hoje eu entendo que você tem uma serventia aqui na terra. Eu tenho que aplicar no seu coração para você que está vivendo uma vida, muitas vezes, orgulhosamente na terra, pensando que você não precisa de ninguém. Eu tenho que dizer para você, um dia Deus vai permitir uma situação, e nessa situação que você passar, você vai ver que você é dependente dos demais. Nós também, como corpo de Cristo, somos dependentes um do outro. Não precisa você bater no peito e dizer que você não depende de ninguém. Você depende, meu filho. Eu também sou dependente dos irmãos, e nós somos dependentes um do outro, porque nós somos um corpo de Cristo, feito de muitos membros. Agora olha que coisa interessante. E esse corpo quem formou foi Deus. Deus assim formou o corpo, versículo 24 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Quem formou este corpo, chamado corpo de Cristo, foi o próprio Deus. E a vontade de Deus é que este corpo não tenha divisão. Ande firmes, juntos, unidos. Porque se o corpo andar unido, a obra de Deus caminha com muito mais perfeição. Você quer entender o que eu estou dizendo para você? Vai na sua cozinha e agora pega uma faca e corta um dedo para você ver. Se todo o seu corpo não vai sentir. Assim também a Bíblia vai nos ensinar, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Paulo está encerrando então, ensinando para a igreja de Corinto, e ensinando para nós também hoje, que estamos aqui nessa live, que nós somos o corpo de Cristo. O que eu tenho que aplicar para você nesse tópico, para você nessa noite, é dizer para você que nós somos dependentes uns dos outros. Por que, pregador? Porque, meus irmãos, a nossa vida é cheia de altos e baixos. A nossa vida é como se fosse uma roleta ou uma montanha russa. Hoje você está lá em cima, amanhã você pode estar lá embaixo. Hoje você pode estar por baixo, amanhã você pode estar por cima. O amanhã não nos pertence. E pode ter certeza absoluta que nós somos dependentes uns dos outros. Vamos para o quinto tópico aqui, a igreja. A igreja também pela Bíblia é conhecida como a noiva de Cristo. É por isso que o Espírito Santo cuida de nós nos mínimos detalhes. O Espírito Santo está preparando a igreja como a noiva para o encontro com Jesus, que é o noivo. Quando você olha a Bíblia Sagrada e você vai lá em Efésios, vamos lá em Efésios, só para você ver uma coisa interessante. Efésios capítulo 5, versículo 23 ao versículo 27. Efésios capítulo 5, versículo 23 ao versículo 27. A Bíblia Sagrada nos diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui o apóstolo Paulo está ensinando a igreja, aos Efésios, a respeito da submissão. A igreja, como a noiva de Cristo, ela tem que estar submissa a Cristo, pois Cristo é o cabeça da igreja. E você pode ver que nós estamos sendo preparados para o encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, ensinando em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ele mostra que o zelo dele para com a igreja de Corinto, ele estava preparando a igreja como uma noiva pura para o encontro com Jesus. E hoje, muitas vezes, muitas pessoas entendem erradamente quando o pastor muitas vezes corrige a igreja, quando o pastor quer que a igreja melhore, quando o pastor quer que a igreja se limpe um pouco mais, purifique mais as suas vestes espirituais, purifique mais a sua vida, porque o pastor está com zelo do Espírito Santo, cuidando dessa igreja, preparando ela para o encontro com Jesus. E muitas vezes, você que está aí me ouvindo agora neste momento, não concorda com os ensinamentos do pastor, não concorda com as pregações dos pregoeiros que de verdade pregam a palavra de Deus. Você só quer concordar com mensagem que massageia o seu ego, com mensagem que passa a mão na sua cabeça, mas não tem transformação na sua vida. Você só quer concordar com uma mensagem que quer deixar você vivendo no mundo de qualquer maneira. Deixa eu dizer um negócio para você aqui. Hoje muitas pessoas pensam que mensagem de correção, mensagem dura, é mensagem do diabo. Deixa eu te fazer uma pergunta, pensa para você ver se você que é raciocínio, você que é inteligente. Por um acaso, o diabo vai querer purificar a igreja para morar no inferno? Pensa para você ver. Por acaso é o diabo que quer fazer com que eu e você vivemos uma vida para Deus, para morar no inferno? É claro que não, meu querido. É claro que não, você que está me ouvindo nessa noite. Quem está purificando a igreja, santificando a igreja, pura e imaculada, é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. É o próprio Espírito Santo que está nos preparando para o encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu disse no começo desse ensino, tem muita gente equivocada com a igreja. Tem muita gente que está vivendo uma vida mundana, fora da palavra de Deus, mas vem aos cultos, mas participa da Santa Ceia, tem até uma credencial de crente, tem até o nome escrito no rol dos dizimistas e ofertantes, tem até uma credencial de obreiro, mas tudo isso que eu te disse para você, se você não tiver em Cristo Jesus de Nazaré, você não vai subir no arrebatamento da igreja. Se prepara. Esses dias que Deus está permitindo para nós é dia de reflexão. Quantas pessoas estão morrendo? Talvez amanhã pode ser eu, talvez amanhã pode ser você que está me ouvindo aí agora. E o conselho que eu tenho para nós é: nos preparemos para a volta de Jesus.